E como que o sistema de injeção eletrônica e ignição eletrônica consegue saber exatamente esse ponto ideal, se está batendo pino ou não? Através do sensor de detonação. Ou seja, é um sensor preso ao bloco, e não deixa de ser uma escuta, um acelerômetro, uma escuta, né, um microfone, e conforme aquele ruído que a gente viu lá, né, que fora do motor já é audível, imagina se você tivesse com um estetoscópio ali de médico ali do motor ouvindo, já ia ouvir muito mais fácil, é o que o sensor de detonação faz. Uma vez que ele detecta as primeiras batidas, a central eletrônica reconhece e começa a atrasar avanços de ignição. Os motores mais modernos possuem dois sensores de detonação. Aí você vai ver muito mecânico falando, é por segurança. Não, não é por segurança. É o mesmo conceito porque você tem dois olhos e dois ouvidos. Pela diferença do tempo, por exemplo, no caso dos nossos ouvidos. Eu sei de onde está vindo o ruído porque o nosso cérebro calcula a diferença que levou para o som chegar em cada ouvido e eu consigo saber a posição. No caso aí do sensor de detonação é a mesma coisa. Se ele começa a ouvir detonação, cada um vai ouvir de um jeito diferente, num intervalo de tempo diferente. Consequentemente, ele vai conseguir descobrir qual cilindro está tendo a detonação. Como uma bobina individual, ele vai atrasar só aquele cilindro. Se eu tiver com algum problema nele, ele vai só atrasar aquele. Se é um motor longitudinal que está pegando ar de frente a 200 por hora, o cilindro número 1 vai estar muito mais frio que o cilindro número 4. E aí ele vai ajustar o ponto de ignição para cada cilindro e o motor vai estar o mais eficiente possível para aquela condição. Como que eu acho também essa questão de achar o MBT e BDL? Eu mostrei para vocês como se faz mais ou menos na prática em dinamômetro, mas tem uma maneira também muito bacana que eu posso fazer até na rua, que é raríssimos os preparadores que têm isso. Obviamente que montadora tem esse sistema, fabricante, mas mesmo assim eles fazem aquele mapa que eu te expliquei, porque esse sistema, além de ser caro, poder falhar, eu coloco uma coisa que não existe no motor, eu coloco uma vela com sensor de pressão. Então vai ser uma vela só específica para isso, muitas vezes eu tenho que usar outro tipo de vela, e eu coloco uma variante a mais no sistema. Mas como que eu uso isso daí? É um sensor de pressão junto à vela e ele vai ler instantaneamente a pressão dentro do cilindro. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo descobrir exatamente o ponto ideal e se eu estou tendo detonação. Porque como a gente viu, quando eu tenho detonação, tem várias frentes de chama e o ruído dessa detonação, esse ruído característico, ele vem muito alguns livros dizem que é o próprio pistão sambando lá dentro, tendo contato, batendo nas paredes, mas também tem alguns livros que dizem que são as frentes de chama se chocando. Eu acredito mais nisso, porque no motor diesel você ouve esse barulho bem característico, porque você tem várias frentes de chama, vários injetores, e elas estão se chocando lá dentro. Então, no motor diesel, quando está em plena carga, você ouve aquele como se estivesse batendo pino, que são as frentes de chama. No caso aqui com sensor de pressão, como que eu faço? Se eu boto o sensor de pressão e põe o motor para girar, você repara que eu tenho um ganho de pressão só por causa da compressão e depois uma expansão e acabou. Se eu ponho um avanço de ignição muito atrasado, a centelha vai acontecer tão atrasada que vai dar só um piquinho de pressão aqui e acabou. Então boa parte da energia que eu liberei vai virar calor para as paredes do bloco e calor para o escapamento. Então dá-lhe derreter válvula, etc. Apesar que em muitos casos, né, nos motores originais, quando eu dou partida fria, eu faço isso propositalmente, para esquentar o mais rápido o catalisador lá e esquentar mais rápido a água do motor, o líquido de arrefecimento. Por que que esquenta? Porque o pistão está tão lá embaixo que quando eu dou a centelha eu tenho mais área de contato para rejeitar calor. Então se eu tenho a centelha no ponto certo, eu não tenho muita área de contato e acabo não rejeitando calor, vira movimento, né? Se eu dou no ponto ideal, dou um pico de pressão aqui no ponto ideal, mas se eu adiantar muito, vai chegar um ponto que vai ter detonação e a leitura do meu sensor vai ser toda esquisita. E aí eu sei que detonou.
Olhando para o outro lado, outro gráfico, mesmo conceito. Se eu tenho um avanço a 30 graus, tenho o ideal. Se eu tenho a 10 graus, não tem a pressão que eu precisava. E se eu coloquei 50 graus, olha o pico de pressão que eu tive. Qual que é o problema disso? Você fala, mas eu tive um pico de pressão. Legal, sim. Mas eu tive um pico de pressão antes do PMS. Ou em cima do PMS. Eu jogo muita carga no pistão. Como a foto aí, que eu vou mostrar de novo para vocês, da biela torta, né? Mesmo que, eu estou rodando com etanol. Etanol não tem detonação. Dificilmente bate pino. Acontece isso, eu vou entortar o meu motor por dentro, vou quebrar o motor, né? Muito preparador vacila nisso, porque se ele põe muito, ele quebra o pistão e entorta a biela. Se ele tem pouco, ele quebra o motor por temperatura, porque o pistão, válvula de escape e tudo mais vai esquentar demais. Então, tem que achar o balanço disso daí. Na verdade, né, corrigindo, avanço de ignição em excesso sobrecarrega pistão em temperatura também, atrasando não tanto pistão, mas válvula de escape, principalmente. E aí eu quebro o motor do mesmo jeito, que às vezes a válvula se solta de tão quente que ela tá, e cai lá dentro e quebra tudo, né? E aonde é o melhor ponto de pressão? Regrinha do dedão aí, hein? O melhor ponto de pressão é quando eu tiver a área dessa pressão. Se eu fizer o cálculo da área lá pela integral e derivada, eu acho um ponto de pressão ideal. Esse ponto de pressão de equilíbrio de massa aí da curva de pressão tem que ser um pouquinho do ponto morto superior. E aonde seria isso? Na verdade, olhando aqui de novo, a MBT, curvinha preta, se eu tirar 10 graus de avanço, atrasar, não tem a pressão muito grande, mas se eu colocar 10, eu tenho uma pressão muito alta, mas muito mais perto do top dead center, ou seja, ponto morto superior. Regrinha do dedão é quando eu estou acertando o carro com esse sensor de pressão, eu tenho esse pico de pressão a mais ou menos entre 13 e 18 graus depois do ponto morto superior, ou seja, é aquele momento que a biela já deu aquela deitadinha para o lado, começou a inclinar para o lado e aí eu empurro o pistão com toda a pressão possível. Se eu fizer antes, ela vai estar reta, vou empurrar o pistão contra a biela reta, né? E aí vai quebrar o motor, né? Olhando aí a figurinha, né, de uma foto de dentro do motor, quando eu dou a centelha a menos 30 graus, ela vai começar a ocorrer, tudo demora, começa a se propagar, para quando ela chegar perto aqui dos 13 graus, 15 graus, eu estou no máximo, e aí empurrar o pistão com tudo para baixo, e consequentemente gerar maior potência. Então, por exemplo, como resultado, no caso do diesel e Otto, a gente vai ver dois motores aí, ó, de potências semelhantes, um Otto, outro gasolina, motores reais aí, de uma mesma caminhonete, de uma mesma picape. Potências são parecidas, mas o que acontece? Um é Otto aspirado e o outro é diesel turbo. Como o diesel não tem problema de detonação, só comando de pressão, ele vai dar a injeção de combustível no tempo certo, vai vir torque bonitão, gigantesco, lá perto dos 40 quilos, né, quase. 40 kg força metro, jeito certo. Enquanto o motor aspirado vai dar lá perto dos 20. Então, em termos de torque, é muito maior, mas como ele não tem rotação, a potência vai ser parecida. Por que ele não tem rotação? Vai chegar um ponto que a frente de chama vai fugir, o pistão vai fugir da frente de chama e o torque cai absurdamente. No final, se eu tiver uma relação de marcha correta, o que acontece? Se eu estiver na pista, numa estrada, os dois vão andar iguais, porque a potência é semelhante. Mas concorda que para mim, no dia a dia, onde eu estou com 2.500 rotações por minuto, o diesel vai entregar muito melhor desempenho ou sensação de desempenho que o gasolina, porque numa saída de lombada, numa retomada, ele vai retomar muito mais rápido por ter muito mais potência, muito mais torque na mesma rotação. Óbvio que depois o gasolina vai buscar, mas até ele buscar, até ele ganhar giro, o diesel já foi.
E como eu falei, porque diesel é mais econômico, no fundo, que o Otto, mesmo os motores aí que eu comentei com vocês, repara a curva de consumo específico de cada um, e que o diesel é sempre melhor, porque eu sempre estou injetando o diesel na melhor condição possível, enquanto o motor Otto, dificilmente eu estou em MBT. Eu consigo estar em MBT quando eu estou com pouca carga e trabalhando com etanol. E olhando aí o que eu tinha comentado, porque diesel é mais econômico que o Otto, simplesmente porque eu estou sempre injetando combustível, sempre estou tendo a centelha no melhor ponto possível, enquanto o Otto, dificilmente eu estou em MBT, a não ser em cargas parciais, e rodando com etanol, mesmo assim é difícil. Cada vez mais o motor Otto gasolina está chegando mais perto do diesel, porque a gente está melhorando em termos de combustão e controle de combustão. No passado era mais distante ainda, mas ainda tem esse limite do combustível.